Imagine estar sozinho a 1000 pés de altitude sobre o oceano escuro e perceber que algo impossível está te caçando agora. Bem-vindos ao nosso canal de investigação, onde desvendamos os mistérios mais profundos e fenômenos que a ciência ainda não conseguiu explicar. Hoje vamos reviver o último voo de Frederick Valentich, um jovem piloto que desapareceu em circunstâncias totalmente aterrorizantes na Austrália. Em outubro de 1978, que deveria ser um voo de rotina, se transformou em enigma. Valentich não apenas viu algo estranho, mas ele descreveu todo o encontro em tempo real para o controle de tráfego aéreo. A última transmissão de rádio do piloto contém uma frase que ecoa até hoje nos arquivos mais secretos da investigação paranormal. Não é uma aeronave. Foram suas palavras finais antes que um som metálico bizarro interrompesse a comunicação de rádio para sempre. O que aconteceu com Frederick Valentich naquelas águas escuras do Estreito de Bass, onde nenhum destroço jamais foi encontrado pelas buscas? Prepare-se para uma jornada pelos detalhes de um desaparecimento inexplicável que desafia todas as leis conhecidas da aviação moderna convencional. A decolagem ocorreu exatamente às 18h19, com Valente pilotando seu Cessna em direção à pequena ilha Kingdom's-Ussel. Estava completamente limpo, e as condições de voo eram perfeitas para uma travessia tranquila sobre o vasto oceano australiano. Cerca de 45 minutos depois, Valentich entrou em contato com o controle para perguntar sobre outra aeronave na área. Ele descreveu 4 luzes brilhantes, que pareciam uma aeronave de grande porte, movendo-se a uma velocidade extremamente alta acima dele. O controle de Melbourne respondeu imediatamente que não havia nenhum tráfego conhecido ou voos agendados naquela região específica do estreito. A tensão na voz de Valentich começou a crescer, enquanto o objeto desconhecido parecia brincar de perseguição com seu pequeno avião. Ele relatou que o objeto estranho possuía uma superfície metálica lisa e brilhante, refletindo uma luz verde intensa e muito bizarra. O objeto passou sobre ele várias vezes, realizando manobras que nenhuma aeronave daquela época seria capaz de executar com total segurança. Valentich informou desesperado que o motor de seu Cessna estava começando a falhar, tossindo e funcionando de maneira irregular e preocupante. O medo era evidente em cada palavra dita, enquanto ele tentava entender o que estava pairando exatamente acima de sua cabine. Se você gosta de investigações sobre encontros reais com o desconhecido, inscreva-se agora para não perder nenhum detalhe deste caso. O piloto descreveu que a coisa estava brincando com ele, acelerando e parando de forma instantânea, no céu noturno e silencioso. O controle de tráfego pediu que ele identificasse a aeronave e foi nesse momento que a resposta arrepiante chegou pela frequência. Não é uma aeronave, repetiu Valentich com uma calma forçada que escondia um pavor profundo pelo que estava diante de seus olhos. Logo após essa frase, um ruído metálico e estridente foi captado pelos microfones da base de controle por 17 segundos longos. Depois disso, o silêncio total dominou a frequência de rádio, e Frederick Valentich nunca mais foi visto ou ouvido por ninguém. Uma operação de busca e salvamento massiva foi lançada imediatamente, cobrindo milhares de milhas quadradas no oceano gelado e muito profundo. Navios, aviões militares e mergulhadores vasculharam cada centímetro do Estreito de Bass em busca de qualquer sinal de destroços metálicos ou óleo. Apesar dos esforços intensos de busca, nenhuma única mancha de óleo ou pedaço do avião de Valentich foi encontrada pelas autoridades. O desaparecimento foi classificado oficialmente como inexplicável, tornando-se um dos arquivos mais misteriosos e debatidos de toda a aviação civil mundial. Muitos acreditam que as luzes verdes e o comportamento do objeto sugerem fortemente a presença de uma tecnologia não humana avançada. Alguns pesquisadores sugerem que Valentich pode ter sido vítima de uma abdução em pleno voo, dada a natureza das comunicações finais. A raça por trás de tais objetos é frequentemente associada aos seres conhecidos como Grace ou às sondas automáticas de vigilância. O som metálico captado pelo rádio foi analisado por diversos especialistas, que não conseguiram identificar a origem mecânica ou natural do ruído. A família de Valentich nunca aceitou a teoria de acidente comum, defendendo que Frederick era um piloto experiente e sempre muito cauteloso. Este caso levanta questões perturbadoras sobre a segurança dos nossos céus e o que realmente habita as zonas desabitadas do planeta. Qual é a sua opinião sincera sobre o destino de Frederick Valentich nesta noite de outubro de 1978? Você acredita em uma abdução real
ou em uma falha trágica totalmente desconhecida que levou o avião para o fundo do mar? Deixe o comentário agora e vamos debater essas teorias, que desafiam a nossa realidade atual e todo o conhecimento científico existente. A descrição de uma luz verde brilhante e intensa é um padrão comum em diversos outros relatos de aviação no mundo. Seria essa uma tecnologia de propulsão que ainda não compreendemos ou algo muito mais sinistro e oculto em nossa própria atmosfera? O mistério de Valenti permanece como um lembrete constante de que o desconhecido está muito mais perto do que ousamos imaginar. O impacto deste caso específico na ufologia mundial foi imediato, transformando Frederick Valentich em um símbolo dos perigos de encontros imediatos. A transparência do governo australiano, ao liberar os áudios, permitiu que o público tivesse acesso direto ao terror vivido pelo jovem piloto. Anos depois surgiram fotos de testemunhas na mesma região, mostrando objetos muito estranhos no céu no mesmo dia do desaparecimento misterioso. Essas evidências fotográficas adicionam uma camada importante de credibilidade física ao relato verbal que Valentich deixou como seu último legado histórico. O desaparecimento de Frederick Valenti continua sendo um caso aberto que atrai novos investigadores e entusiastas do fenômeno ufológico todos os anos. Analisamos este caso não apenas pelo mistério, mas para documentar a interação real entre humanos e inteligências não humanas no espaço. Se este conteúdo te faz questionar seriamente o que sabemos sobre o universo, compartilhe o vídeo com alguém que busca a verdade. A jornada final de Valentich é uma peça fundamental para montarmos o quebra-cabeça complexo das visitas extraterrestres em solo e céu. Cada detalhe, desde o mau funcionamento do motor até o silêncio final, aponta para uma interferência externa de origem tecnológica desconhecida. Obrigado por nos acompanhar nesta investigação profunda sobre um dos momentos mais sombrios e fascinantes da história da aviação de todos. Fiquem atentos aos nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar os limites do inexplicável com todo o rigor que você merece. Ative o sininho de notificações para ser o primeiro a saber quando revelarmos o próximo grande mistério do nosso vasto cosmos. A verdade está lá fora, escondida em áudios antigos radares militares e na memória daqueles que ousaram olhar para o alto. O caso Valentich nunca será esquecido enquanto houver pessoas corajosas como você buscando respostas para as perguntas mais difíceis da humanidade. Até a próxima investigação, onde a realidade e o mistério se encontram para desafiar tudo o que pensamos saber sobre a existência. Frederick Valenti desapareceu no azul profundo do oceano, mas sua voz continua ecoando como um alerta sobre o que não é aeronave. Continuaremos vigiando os céus e os arquivos oficiais, trazendo para você os fatos que o mundo às vezes prefere ignorar totalmente. Este é o compromisso inabalável do nosso canal com a verdade, a investigação séria e o respeito pela história de testemunhas. O que aconteceu no Estreito de Bass em 1978 pode ser a chave para entendermos o futuro. As luzes que Valenti descreveu não seguiam as leis da inércia, mudando de direção com uma facilidade que desafiava a física. O controle de solo em Melbourne ficou impotente ouvindo o relato de um piloto que estava sendo caçado por algo invisível. Por que nenhum destroço do Cessna 182 jamais apareceu flutuando se o avião tivesse simplesmente caído na água do estreito? Especialistas em aviação afirmam que pelo menos alguma parte da fuselagem ou combustível deveria ter sido detectada durante as buscas intensas. O fato de nada ter sido encontrado alimenta a teoria de que o avião foi removido fisicamente da nossa própria realidade dimensional. Frederick Valenti era um entusiasta da ufologia U que faz alguns céticos questionarem se ele não teria forjado o próprio sumiço. No entanto, os testes de estresse na voz e a falha mecânica real relatada tornam a teoria de fraude muito pouco provável. Além disso, testemunhas em terra relataram ter visto uma luz verde errática cruzando o céu exatamente no mesmo horário do incidente. O som de metal contra metal captado nos segundos finais sugere uma interferência física direta entre o objeto e o avião. Seria possível que o Cessna tenha sido capturado por um campo eletromagnético tão forte que desintegrou ou transportou a matéria física. Investigadores independentes continuam visitando a região de Cape Otway, buscando por respostas que o relatório oficial do governo preferiu omitir. A ufologia moderna classifica o caso Valenti como um encontro de quarto grau, onde a interação resultou em um desaparecimento permanente. Muitos pilotos comerciais relataram encontros similares em rotas isoladas, mas o medo do ridículo
impede que esses casos venham a público. Nosso canal tem o objetivo de dar voz a esses relatos, garantindo que a verdade sobre a presença alienígena seja documentada. A história de Frederick Valent atravessou gerações servindo de roteiro para filmes e documentários que tentam decifrar aquele último voo trágico. Se as luzes verdes eram de fato uma nave alienígena, qual seria o interesse deles em um piloto civil sobre o mar? Alguns teóricos acreditam que o Estreito de Bass funciona como um portal natural, onde anomalias magnéticas facilitam a entrada de naves. Essa teoria explicaria por que tantos outros aviões e barcos sumiram na mesma área ao longo das últimas décadas de história. O registro gravado do rádio de Valentes permanece como a evidência mais forte e perturbadora de que não estamos sozinhos no céu. O silêncio que se seguiu à sua última transmissão é um vácuo de respostas que a ciência tradicional tenta ignorar há anos. Estamos aqui para preencher esse vácuo, analisando cada depoimento e cada dado técnico que surge sobre este e outros casos incríveis. A coragem de Frederick em descrever o que via até o último segundo permitiu que hoje tivéssemos esse registro histórico vital. Cada vez que olhamos para as estrelas, lembramos que a fronteira final guarda segredos que podem ser maravilhosos ou terrivelmente perigosos. O caso Valentes é um lembrete de que a curiosidade humana pode nos levar a lugares de onde não há mais retorno. Continue assistindo aos nossos vídeos para entender como diferentes raças extraterrestres interagem com a nossa tecnologia e com nossos pilotos civis. Análise detalhada de casos como este ajuda a construir um perfil mais claro sobre o comportamento dessas inteligências não humanas. Não se esqueça de compartilhar suas experiências pessoais nos comentários, pois sua história pode ser a próxima que vamos investigar aqui. O mistério de Frederick Valent ainda aguarda uma conclusão definitiva, mas as pistas que ele deixou são mais do que reveladoras. Encerramos este episódio com o som da estática, lembrando que em algum lugar, Valent pode ainda estar esperando para ser encontrado. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo para desbravar mais um grande mistério do nosso vasto universo.